Olá, seja bem-vindo ao AB Cérebro TV. Estamos aqui falando sobre neurociência na educação inclusiva 360 graus. Tenho um grande prazer de receber a professora Heloísa Vale Celeri, que é psiquiatra, atual chefe do departamento de Psiquiatria e Psicologia Clínica, Psicologia Médica da Unicamp. Tudo bom, Elo? Tudo bom, obrigada pelo convite, prazer estar aqui. Heloísa, a gente vai falar de um tema que é bastante recorrente, né, que é o tal do TDAH. Você pode falar para nós o que é o TDAH? Ok. O TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento caracterizado por um conjunto de 3 sintomas: problemas de atenção, impulsividade e hiperatividade. Ele aparece bem cedo na vida e ele tem uma ocorrência que também pode durar a vida inteira. As taxas de prevalência estão em torno de 3 a 5% na infância, chegando a 1 a 1,5% na idade adulta. Uau, é grande esse número, né? 100 crianças numa escola, que seja 3 ou 5 tem esse tipo de transtorno. Podem ter esse tipo de transtorno. Lembrando que ele pode ser leve, moderado ou grave, e que, portanto, nem todas as crianças vão precisar receber algum tipo de medicação, coisas assim. Não, isso é bastante interessante. Heloísa, me diga uma coisa, como é que o pessoal faz o diagnóstico? Porque, assim, a gente escuta tanto que parece que o diagnóstico é tão fácil de fazer, assim... Não, pelo contrário, eu acho que é um diagnóstico complexo. Por quê? Porque nós não temos nenhum tipo de exame, né, nem laboratorial ou de imagem que faz esse diagnóstico. É um diagnóstico clínico, né? A gente pode lançar mão do uso de algumas de testagem neuropsicológica que ajuda o clínico a fazer o diagnóstico, mas o diagnóstico é basicamente um diagnóstico clínico. E quem faz o diagnóstico? Tem que ter um especialista? Como que tem sido feito isso? Olha, o diagnóstico deve ser feito por alguém que entenda de desenvolvimento infantil e que entenda de psicopatologia. Pode ser um neuropediatra, pode ser um psiquiatra infantil, ou mesmo um pediatra que tenha experiência com esse tipo de problemática. Bastante interessante. Você falou de que os sintomas são bastante variados, né? Que tem essa tríade dessas manifestações. Em geral, qual que desses sintomas que prevalece, apresenta mais, no caso? Então, na verdade, existem várias formas de apresentação. Em algumas crianças predomina o transtorno de déficit de atenção, que é o TDA, né? Em outras crianças predomina mais a impulsividade e a hiperatividade. Mas sendo que isso pode variar ao longo do desenvolvimento da própria criança. Então, em algum momento, o que chama mais atenção são os sintomas de hiperatividade e impulsividade, enquanto que em outro momento o que vai ser mais importante são os sintomas de desatenção. Tem diferença entre menino e menina? Sim, como todo transtorno do neurodesenvolvimento, ele tem uma predominância no sexo masculino. Então, geralmente... Nós estamos sofrendo aqui, os homens. E como sempre, 3 meninos para 1 menina. Olha só. E no caso, nas meninas tende a ser mais branda, digamos, a manifestação, ou quando aparece não, tão ruim quanto... Da mesma forma, sendo que em algumas, a gente vê mais em meninas os sintomas desatencionais, são mais frequentes. Tem uma faixa etária que realmente aparece mais? Qual que é? É um momento, geralmente, em que os pais, digamos, ou até a própria escola enxergam, começam a notar isso? Bom, acho que vai depender da gravidade. Em crianças onde
os sintomas são muito importantes, já desde a pré-escola a gente já começa a ter essas queixas. Agora, quando os sintomas são mais brandos e principalmente quando o que impera são sintomas desatencionais, a gente vai ver isso ao longo da escolaridade. E especialmente em crianças mais inteligentes, que têm uma capacidade cognitiva melhor, elas vão compensando esses sintomas, principalmente os sintomas desatencionais, pela cognição. Então, se arrasta um pouco mais o diagnóstico. Quer dizer, o diagnóstico vai ser feito no momento onde ela vai precisar mais do funcionamento cognitivo dela, e aí ele não começa a não dar mais conta para compensar os sintomas desatencionais, por exemplo. Tem as pessoas que falam em distúrbio, transtorno, quer dizer, então, isso aí é a mesma coisa. A gente pode falar tanto de... na verdade, a terminologia mais correta é transtorno, né? Que é isso que está nas classificações diagnósticas. E agora, o tratamento. O tratamento, quer dizer, você falou que alguns não precisam de tratamento, quer dizer, medicamentoso, e alguns... Como é que funciona? Porque a gente escuta, assim, na mídia, as pessoas que são muito a favor e outras pessoas que são muito contrárias. Como é que está esse embate? Então, eu acho que a questão aqui importante é uma avaliação global da criança, né? Então, tem algumas crianças que, com algumas medidas da escola, pedagógicas, um apoio, já são suficientes para compensar as dificuldades que essa criança tem. Em outras, essas medidas não são suficientes, então elas vão precisar de algum tipo de apoio medicamentoso. Agora, o que eu acho que é importante é que não necessariamente TDAH é igual medicação, é igual psicoestimulante. Então, são questões que a gente tem que verificar caso a caso. Porque é bastante interessante, né? De certa maneira, até te escuta, não sei se isso até quanto que isso é uma realidade, que os professores, eles acabam enxergando a questão da medicação como se fosse a solução do problema do aluno. E às vezes a gente vê que nem se falou, não necessariamente a medicação, ela haja necessidade, mas talvez trabalhar o ambiente, dando, digamos, o suporte pedagógico necessário, né, ela possa solucionar. Da mesma maneira, o que a gente talvez enxergue é que dá-se a medicação, mas não é feito nenhum suporte pedagógico. Exatamente, ela nunca vai ser o suficiente. Não, ela também não vai ser suficiente. Exatamente. Né? Como é que está sendo assim nas escolas? Porque muitas vezes os professores automaticamente já fazem o diagnóstico, né? Como é que tem sido isso? Eu acho que a gente tem que tomar cuidado com isso, porque, inclusive, esses sintomas podem ocorrer em outros transtornos. Então, ansiedade pode produzir hiperatividade, pode produzir desatenção, depressão também. Então, outras patologias podem cursar com esses mesmos sintomas. Então, não é tão simples, não basta a gente pegar aquelas entrevistas estruturadas e preencher aqueles critérios de sim e não, e isso ser o suficiente para fazer o diagnóstico. O diagnóstico é clínico, como eu falei, e implica uma avaliação muito extensa da criança. Olha que fantástico. A questão você acha que tem muita questão da exclusão de pessoas que têm esse diagnóstico? De certa maneira, assim, parece que explica tudo, né? Ele não está aprendendo, pô, tem o selo e agora está garantido que ele não vai aprender mais, ou então se toma um remédio, ele está resolvido. Como que está sendo isso? Então, o que eu acho que a gente tem que ter um cuidado é que, assim como a gente percebe que existe, às vezes, um hiperdiagnóstico e uma medicação também inadequada dessas crianças que foram diagnosticadas, que talvez precisassem só de alguns acertos, né, pedagógicos, algum tipo de atividade específica para ela, que levasse em conta as necessidades específicas daquela criança. Existem também crianças que não estão recebendo o diagnóstico, não estão sendo medicadas e estão sofrendo as consequências disso, né? Então, a gente sabe que crianças com TDAH que precisariam de algum aporte medicamentoso ou de outras terapias, né, elas acabam
tendo maior tempo de escolaridade ou acaba abandonando mais a escolaridade. Então, essas são questões que a gente precisa levar em consideração. Quais são as consequências, digamos, do TDAH não diagnosticado? Você falou que tem uma parcela que persiste na vida adulta. Isso não tratar significa que vai para a vida adulta ou digamos, é uma história diferente, natural, talvez, da própria doença? Então, uma parte dessas crianças, com todo o processo de amadurecimento cerebral, vão conseguindo encontrar formas de lidar com essas dificuldades. Uma parte vai persistir. E a gente sabe que existe consequências importantes, por exemplo, transtorno de conduta, abuso de substâncias, coisas que realmente são preocupantes, né? Olha, esse realmente preocupa mesmo, né? A questão da abuso de substância é um problema que nós enfrentamos aí na sociedade. Exato. Então, chegando no final do nosso programa, Elo, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão assistindo, né, sobre esse tema que você trabalha. Bom, eu acho que o importante é saber que é um diagnóstico que deve ser considerado e que deve ser feito por um profissional habilitado em fazer esse diagnóstico. E que nem sempre o TDAH é igual necessariamente a um uso, por exemplo, de psicoestimulante. Obrigado. Fique ligado no AD Sério. Obrigado, Elo. Obrigada.